Acho que já vou começar, então queria dar boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui novamente na semana de extensão da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Eu me chamo Ana Carolina, sou professora tutora na Faculdade Pan-Americana, e agora nós vamos começar com a palestra Direito na Palestra. Vai ser um bate-papo. O título é Direito e as Novas Tecnologias. Queria também começar esclarecendo que a faculdade ela já começou tecnológica, ela acompanha as inovações, então a matriz curricular dela está atualizadíssima, de acordo com a DCN de 2021, de abril de 2021, e ela nasceu já com o direito digital em todas as matrizes curriculares. Então, é uma faculdade que já traz, desde a sua origem, o direito digital como um elemento principal dos estudos. Agora a gente vai falar com a Roberta, vou apresentar a Roberta e a gente vai ver a importância do direito digital nas nossas vidas. Então, aqui, como nossa palestrante, nosso bate-papo vai ser com a Roberta Battisti. A Roberta é mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela é pesquisadora no Instituto Liberdade Digital, Early Career Fellow na Internet Society, também é coautora do livro Direito Público Digital e integrante do grupo de trabalho sobre responsabilidade de intermediários da Internet Society. E aí, Roberta, tudo bem? Olá, Ana, tudo bem? Quero agradecer a apresentação. É um prazer estar aqui com você, dividir esse espaço. E também para todo mundo que está aqui assistindo. Fiquei muito feliz com o convite, porque o tema do digital é um tema muito caro para mim. Eu espero compartilhar um pouquinho dessa paixão com vocês e ampliar os horizontes, né, do direito e da atuação no direito. Então, eu quero que vocês se sintam bem à vontade. Como a Ana falou, vai ser um bate-papo bem informal. Vocês fiquem bem tranquilos para mandar mensagens durante a nossa conversa. Eu vou estar aqui ligada no chat, acompanhando tudo que vocês estão falando. Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha uma boa conversa hoje. Como a Ana falou, né, eu me formei em Direito também, sou mestra atualmente, mas eu me formei em Direito numa universidade lá de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, me formei junto com a Ana, que está aqui hoje, a gente foi colega, a gente é amiga, então é um prazer estar aqui. E quando a gente se formou, eu não sei muito bem a Ana, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, assim, para que área seguir, para onde ir, né, no âmbito de direito. E aí, conforme foi chegando ao fim da faculdade, quando eu fui me formar, duas possibilidades se abriram para mim naquele momento, né, que eram as únicas que pareciam viáveis, que era advocacia ou concurso público, carreira pública. E aí eu pensava, não, mas a advocacia, não sei se é para mim, advocacia, não sei se é isso, mas vou fazer a OAB, vou tentar, é importante. E aí eu e a Ana fizemos a OAB, né, Ana? Mas eu decidi, não, vou ir para concurso público, vou começar a estudar para concurso público. E comecei a estudar, fiquei 1 ano estudando, e eu vi que eu não estava feliz, não era bem aquilo que eu estava realizado no momento. E aí que eu percebi que existiam outras realidades no mundo do direito. Eu acho que nessa semana vocês tiveram acesso a várias profissões que o direito, né, oferece, e vocês, enquanto graduados em direito, né, bacharéis em direito e advogados, também tem um leque muito grande de oportunidades. E um deles que apareceu para mim naquele momento foi a academia, né, fazer mestrado, fazer doutorado. Então foi um momento que eu saí daquela cidade do interior do Rio Grande do Sul e eu vim aqui para São Paulo e comecei a fazer mestrado em Direito Político e Econômico no Mackenzie, e foi o primeiro momento em que eu tive contato com o digital, o direito digital, que a Ana está aqui para confirmar, né, Ana? Era uma realidade que a gente não tinha na faculdade e a gente não tinha matéria sobre isso, né? E essa é a importância de ter uma faculdade, estar fazendo uma faculdade desde o começo que já traga o direito digital e tenha oficinas e extensões que façam o letramento midiático dessas questões, né, Roberta? Exato, e aí foi o que tu trouxe aqui no início, né? A Faculdade Pan-Americana já está aí super preparada, tem direito digital
nas matérias oferecidas pelo curso, né? E pelo que eu vi também tem várias atividades online interessantes aí para ser feitas. Então, uma realidade que para nós não foi possível há uns anos atrás, já está na realidade de vocês, então isso é muito legal. E conforme eu fui me aproximando do direito digital, eu fui entendendo o quão grandioso e quantas oportunidades essa área do direito tem a oferecer. Bom, eu e a Ana, a gente é uma nação de nativos digitais. Aí eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem comentar ali no chat, se vocês, qual é o semestre de vocês da faculdade, para eu entender também se vocês são nativos digitais ou se vocês são imigrantes digitais. E eu já vou explicar para vocês o que significa isso, ser nativo digital ou imigrante digital. Mas, assim, nativo digital é aquela pessoa que já nasceu e já teve contato com a tecnologia muito cedo. Já sabe mexer no celular, a gente tem aquele, ou filho, ou sobrinho, ou priminho pequeno que já sabe abrir aplicativo, fechar aplicativo, mexer em tudo que é possível da internet. Então, esses são os que a gente chama de nativos digitais. Por outro lado, nós temos os imigrantes digitais. E aqui eu vou colocar meu pai, a minha mãe, alguns tios nossos, que tiveram que se adaptar a essa nova realidade que é a tecnologia, né? Que é estar 100% conectado. Ó, eu vi aqui que o Rodrigo está no segundo semestre. Ó, o Rodrigo, com certeza, deve ser um nativo digital. Então, já deve saber lidar com a tecnologia, já deve estar bem ligado nas coisas que acontecem na internet, nas notícias. Mas, além disso, gente, eu quero chamar a atenção de que, embora a gente seja nativo digital ou imigrante digital, a gente está cada vez mais conectado, né? Nossas atividades cotidianas passaram a ser online. Eu só estou aqui hoje, né, falando diretamente de São Paulo com vocês, porque a internet permitiu, né? O mundo digital permitiu. Então, as nossas atividades passaram a ser intermediadas cada vez mais pela tecnologia, só que a gente não para pensar no que isso impacta nossas vidas, no que isso significa, se surgem dilemas a partir dessas conexões, dessas plataformas digitais, das redes sociais. Então, isso é algo que a gente, como operador de direito, a gente como novos, né, e vocês principalmente como novos estudantes do direito, precisa estar cada vez mais ligados e conectados. Então, assim, eu tenho alguns dados que eu trouxe para vocês que são, assim, impactantes. O primeiro deles é que 90% das pessoas que estão aí, né, na internet mantêm o celular a menos de 1 metro de distância do corpo. Eu posso dizer que isso é uma realidade para mim. A Ana, eu acho que também. Não sei, a Ana não é muito de responder mensagem, então não sei se a Ana ela se aplica nesse dado. Talvez ela esteja aí nos 10% que não ficam com o celular perto. Não. É que a gente fica trabalhando na internet. Não fica respondendo WhatsApp. É verdade. A gente tem que trabalhar, né? Não ficar só na rede social. E aqui no Brasil, gente, a gente tem 134 milhões de usuários que são conectados à internet. Isso significa que 3 a cada 4 brasileiros estão conectados à internet. Então, isso é um número muito relevante. Eu vou compartilhar com vocês aqui um gráfico que eu acho super legal de mostrar para que vocês acompanhem. Aqui, ó. Está em inglês, mas para quem não tem muita conexão com o inglês, eu vou traduzir aqui para vocês. Mas esse gráfico, para mim, é muito impactante. Por quê? Porque ele mostra um pouquinho sobre as conexões e sobre o quanto os conteúdos sobem na internet. Então, a cada minuto, isso é um gráfico de minutos, tá, gente? Então, a cada minuto, 347 mil novos stories são postados no Instagram. Gente, olha o número de stories por minuto. 147 mil fotos são publicadas no Facebook. 41 milhões de mensagens são trocadas no WhatsApp. Então, a gente tem ali uma dimensão de todas as redes sociais, algumas que estão mais presentes no nosso dia a dia, outras não, e como a gente está cada vez mais conectado a esse universo. Mas tudo bem, Roberta, o que tu quer me dizer com isso, né? O que você quer me trazer com essa informação de que cada vez mais tem informação, cada vez mais tem conteúdo? Isso significa uma mudança de paradigma muito grande, porque antes, vocês, né, da época dos nossos pais, ou até na nossa idade aqui da Ana, né, com 26, 27 anos, a gente acompanhava que toda a informação, ela vinha diretamente da televisão, né, de um único meio de comunicação. E atualmente não. Eu sou produtora de conteúdo, a Ana é produtora de conteúdo, vocês são produtores de conteúdo. Então, a gente vive numa sociedade que todos produzem conteúdos ao mesmo tempo, né? Então, a internet e o direito está presente em nossas vidas.
E por que vocês que estão na faculdade de Direito, ou não sei se tem alunos também da administração aqui também, precisam se importar com isso, gente? Porque cada vez mais o dia a dia vai exigir que vocês tenham habilidades digitais, vocês sejam letrados digitalmente para encarar novos desafios. Aqui um recorte para o pessoal de Direito. A gente, num primeiro momento, pode não imaginar como essa matéria vai estar presente em Direito Penal, ou em Direito Administrativo, que vocês ainda vão ter, ou Constitucional. Mas olha só, no Direito Penal, vocês vão aprender sobre crimes cibernéticos. No direito público, quando a gente fala disso, a gente tem algumas questões de autoridades. Então, será que um parlamentar, um presidente, um deputado pode bloquear alguém no seu perfil ou na sua rede social, se ele não concordar com a opinião da pessoa? Será que isso é uma coisa que pode ser feita ou não? Ou eu vou pegar um caso recente, não sei se vocês acompanharam, mas o Trump, ele foi bloqueado, né? Ele foi retirado e excluído do Facebook, do Instagram, do YouTube, nas últimas eleições presidenciais, em razão de diversos atos, né? De qualquer forma, mas isso foi algo que dominou, né, a discussão no mundo do digital, porque pode uma plataforma, uma rede social, tirar um chefe de Estado do seu espaço, por ela ser simplesmente uma plataforma privada? Então, isso é apenas um dos dilemas que existem nessa área do direito, né, e que vai acompanhar a vida de vocês cada vez mais. Além do que, a tendência é que isso cada vez mais seja questionado em concursos públicos, né, que seja legislações que vão aparecer e vão ser exigidas de vocês, né, e aqui no Brasil a gente tem vários projetos de lei em andamento também sobre a temática. A gente tem o PL das fake news, a LGPD, a inteligência artificial, né, as máquinas aí inteligentes que estão, a Alexa, não sei se vocês têm Alexa em casa ou vocês têm dispositivos, né, IoT, como a gente chama. Então, isso são dilemas que os futuros operadores do direito vão ter que saber lidar, vão ter que saber opinar, vão ter que saber lidar com essas situações. E aí, eu trouxe aqui, como a Ana falou, eu sou pesquisadora, né? Eu fui lá, fiz meu mestrado, eu tive a oportunidade de pesquisar no meu mestrado sobre Big Techs, né, que são as plataformas como o Facebook, WhatsApp, Instagram, e como o Estado está lidando com essas grandes plataformas, né, que tem um poder muito grande hoje. Mas, além disso, eu sou pesquisadora em um instituto de pesquisa aqui de São Paulo, que é o Instituto Liberdade Digital, e que a gente tem muitas frentes de atuação, né, para vocês entenderem as áreas que vocês podem trabalhar como operadores do direito digital. Tá? Roberta, explica pra gente como que funciona ser pesquisadora, porque eu confesso que quando eu fazia faculdade, eu não sabia nem que ser pesquisadora poderia ser uma opção. É verdade, e eu também, Ana, isso foi uma coisa que surgiu aí na minha vida quando eu vim para cá, mas como é que funciona ser pesquisador, basicamente? Você tem algumas opções. Uma delas é ingressar em um mestrado, em uma pós-graduação, seja lato, stricto sensu, né? E desenvolver um projeto de pesquisa em uma temática que vocês acham interessante. Então, eu me interesso por... Vou pegar uma que está aqui na tela. Fake news. Eu quero entender mais sobre as fake news, o que elas são, como é que eu posso resolver esse problema. Então, a partir do momento que você está em conexão numa instituição acadêmica, né? Numa universidade, numa pós-graduação, ou até na própria faculdade, eu creio que a Universidade Pan-Americana deva ter grupos de pesquisa também para que vocês possam ser pesquisadores, ainda que graduandos. A ideia da pesquisa... Inclusive, desculpa, Roberta. Fica à vontade, Ana. O bate-papo que teve anteriormente foi o professor Edmar, ele estava contando um pouco como que funcionava também o projeto de pesquisa, como que tratava metodologia. Então, a gente está fazendo aí uma sequência do bate-papo anterior. Nossa, muito legal. Isso é muito relevante. Eu vou confessar para vocês, eu não dava muita bola para isso na faculdade. Mas depois que eu saí da faculdade, eu pensava assim, meu Deus, por que eu não prestei atenção em aula de metodologia? Por que eu não participei mais de grupo de pesquisa? Porque, gente, é muito importante vocês estarem conectados com as matérias que vocês vão aprender do direito e que são base do direito, mas também é muito importante vocês dedicarem tempo para aprofundarem ensinamentos em coisas que vocês acham interessante, que vocês querem desenvolver. Então, ser pesquisador é isso, é ter essa curiosidade e querer aprofundar temáticas que ainda estão sendo exploradas pela sociedade.
E aí, puxando aqui, né, para o meu lado, eu tenho para dizer que o direito digital tem muitos temas a serem pesquisados e que são dilemas que estão na sociedade e que não temos ainda soluções para esses problemas. Então, trazendo o gancho de volta aqui, uma das opções é participar de grupos de pesquisa na faculdade, de iniciação científica, né, fazer um TCC também muito legal, ou na pós-graduação, tanto lato e estricto, né, que é um mestrado ou uma especialização, aí vocês podem ser pesquisadores também, mas vocês também podem ser pesquisadores em instituições privadas, que é o meu caso. Eu faço parte, além de fazer pesquisa dentro da universidade, eu faço pesquisa também em uma instituição privada, que é um instituto de pesquisa aqui em São Paulo, mas que tem vários no Brasil todo, gente, e tudo home office, que é a parte boa, e vocês têm essa oportunidade de aprender temáticas que são relevantes, tá? Eu comecei a pesquisa lá no Mackenzie, né, que é a universidade que eu fiz o mestrado, e a pesquisa ela era apoiada pelo Google do Brasil. Então, essas empresas de tecnologia, elas investem muito em pesquisas a serem desenvolvidas no Brasil e em instituições de ensino também. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar fake news e desinformação. Eu acho que vocês já devem ter conhecidos, já devem ter parentes, aquele tio, aquela tia, ou às vezes até nosso pai ou nossa mãe mandam aí um monte de fake news no WhatsApp, no Facebook, e aí você vê na cara assim, gente, isso é mentira, como é que vocês estão compartilhando esse tipo de informação? Então, isso é um fenômeno que é estudado pelo direito digital e que foi a minha primeira pesquisa para a gente tentar entender o que é uma fake news, né? Por si só, a gente já aprendeu que fake news não é o termo correto para desinformação. Esse termo ele veio lá dos Estados Unidos, quando Trump apontou para um jornalista e falou assim, você é uma fake news. Mas, gente, como é que um jornalista pode ser uma fake news? Então, ele foi um termo que se popularizou e acabou sendo utilizado para várias situações diferentes. Então, a gente diz que o termo correto é desinformação, desordem informacional. E a gente tenta entender como as pessoas têm vieses, como as pessoas tendem a acreditar em desinformação, como elas compartilham desinformação no WhatsApp, e também o que o direito tem que fazer com isso. Será que o direito precisa vir uma lei e punir quem está compartilhando desinformação? Será que a sua mãe ou a sua tia podem pagar uma multa ou serem presas por compartilhar uma desinformação sem querer? E se eu contar para vocês que no Brasil tem vários projetos de lei que buscam criminalizar a desinformação, criminalizar o compartilhamento de notícias falsas, mas será que alguém que está compartilhando uma notícia falsa realmente sabe que aquela notícia é falsa? Entendam que é diferente de indústrias de desinformação que a gente já descobriu que existe aqui no Brasil também, que são empresas que são destinadas a criar discursos inverídicos e espalhar as desinformações por aí. Então, você como profissional do direito, você como advogado, você como pesquisador, você vai estar lidando com uma nova realidade. Você como juiz, você como promotor, porque como eu vou julgar alguém que eu não sei se sabia ou não sabia que era uma desinformação? Então, essa é uma das áreas de pesquisas que eu aprendi a desenvolver e que, como pesquisador do digital, vocês podem aprender também. Educação digital, que está ali na tela, né? É uma área também super importante, porque lembra que eu falei lá no início da conversa que a maioria de nós é nativo digital e que tem alguns que não são nativos digitais, são imigrantes digitais? Muito bem. Os imigrantes digitais, ou até aquelas pessoas que não têm tanta facilidade com tecnologia, elas precisam de educação digital. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar sobre isso e você começa a fornecer ensino e educação para que essas pessoas possam ter um acesso democrático à internet, possam acessar um conteúdo, né, e saber se ele é uma verdade ou uma mentira. Então, quando a gente fala sobre fake news, sobre desinformação, é muito importante a educação digital. E aí vocês me perguntam por quê? Porque aqui no Brasil, a gente tem um hábito de receber informação, ou tá ali, ó, rolando o dedo no Facebook e no Instagram, tô vendo as notícias que estão acontecendo, e eu só vejo a chamada da notícia. Vou te usar como exemplo, Ana. A Ana Carolina
bateu o carro em Curitiba, que está em Curitiba, e fez o maior barraco por tal e tal situação. Vi essa notícia, achei uma fofoca super interessante, uma notícia e já vou mandar para todas as minhas amigas, já vou mandar para meus familiares, e eu não vou lá conferir. Sempre sensacionalista. Sempre sensacionalista. E eu não vou lá conferir se essa informação é uma verdade ou não. Eu não me dou o trabalho de abrir a notícia se ela é verdadeira ou não. Isso já é um dos problemas, né? Porque a gente consome informação muito rápido, a gente tem muita informação online e as pessoas não conseguem filtrar essas informações. Então, por isso que educação midiática é importante. Ou, outro exemplo, eu acessei um site, o site parece ser super verídico, que tem várias notícias. Mas, na verdade, ele está fazendo afirmações vagas, traz fontes que talvez não sejam tão confiáveis. Então, é a educação para que as pessoas possam ter a capacidade de diferenciar quando uma notícia é ou não é verdadeira, se uma notícia é ou não é tendenciosa, que isso é uma coisa que, com certeza, vai nos ajudar muito também no combate à desinformação. Outro tema que a gente tem e que eu aprendi a desenvolver, né, já no Instituto Liberdade Digital, que eu estou há 2 anos, é o tecnologia aplicada ao direito e à democracia e liberdade de expressão, internet e eleições. Então, isso é um tema que também é super legal de saber, porque a gente analisa se o Estado e as empresas, né, podem controlar e acessar os dados das pessoas, como as desigualdades que a gente já enfrenta, por exemplo, no mundo real, estão na internet. Um dado super interessante que existe aqui no Brasil, que é feito pelo CETIC e pelo NIC-BR. O NIC-BR é uma instituição que é aquela que cuida da internet aqui no Brasil, e eles fazem várias pesquisas muito interessantes. Ali também é um lugar que dá para pesquisar, né? Ali é uma instituição pública de pesquisa, mas você pode ser pesquisador nesse local também. E a maioria da população brasileira tem acesso à internet, de certa forma, mas temos muitos que são excluídos da internet. E quando a gente olha para pessoas em situação de mais vulnerabilidade, ou eles encaixaram, né, entre classes C, D e E, as pessoas elas têm acesso à internet pelo plano do celular, certo? Eu também tenho até acesso à internet por um plano do celular. Só que o plano do celular me dá acesso a 3 locais: o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, pensa comigo. Eu recebi uma mensagem e uma notícia no WhatsApp. E aí eu posso acreditar que aquela notícia é uma verdade. Mas eu fiquei um pouquinho desconfiada. Eu não tenho internet para poder consultar se essa notícia é real ou não, por exemplo, numa ferramenta de busca. Então, isso é uma coisa que também precisa ser discutida aqui no Brasil, né? Ampliar o acesso à informação. Tem outros temas. Não sei se vocês já ouviram falar do metaverso, que é algo que está surgindo aí na nossa realidade. As criptomoedas, né? Aqui no Brasil, inclusive ontem, foi apresentado um projeto de lei para regular criptomoedas no Brasil. Então, são novos universos que vão se desenhando, né, que vão surgindo, e que vocês, como futuros operadores do direito, como estudantes que estão aí agora, têm um mundo de oportunidades e tem um mundo de temas a serem explorados e que carecem de solução. Então, o papel do pesquisador nesse sentido é justamente ir mais a fundo, estudar, ler coisas de fora do país, de pesquisas que já são executadas lá, executar aqui no nosso território brasileiro, tentar achar alternativas a legislações, né? Então, como eu falei para vocês do PL, das fake news, ou de projetos de leis que querem criminalizar algumas condutas, às vezes a gente possui medidas alternativas, a gente possui formas diferentes de atuar, e a gente precisa de pesquisa nesse sentido. Então, tá aí uma das atuações de pesquisador. E aí o que a Ana falou, que é muito legal, é que às vezes a gente não tem essa noção na faculdade, né? Porque a gente fica muito preso às matérias bases do direito, mas a gente pode se desenvolver nesse sentido. Eu trouxe uns dados bem legais aqui para mostrar para vocês. Pode falar. Antes de você começar a apontar os dados, acho que é importante a gente destacar que, como você falou, o direito digital, as novas tecnologias, elas trazem muitos dilemas, mas, na verdade, elas vieram para solucionar os nossos dilemas antigos, né?
Então, essas novas tecnologias, elas mudam, desfocam para outro viés e mudam as nossas rotinas burocráticas, principalmente em questões do direito público, dos órgãos públicos, da administração. Então, elas trazem mais praticidade, mais dinamismo, agilidade, então, e principalmente segurança jurídica, para que todas as informações que a gente consiga visualizar, a gente saiba que aquilo ali, de fato, foi assinado pelo juiz, de fato, foi o advogado que peticionou naquele processo, foi assinado. Perfeito, essas inovações no marketing jurídico são... O direito digital, ele é muito mais uma solução do que... A gente ainda está trabalhando para melhorar, né, os dilemas, mas ele é muito mais uma solução do que um problema para a gente. Claro, perfeito, Ana. Acho que tua fala foi assim, ó, essencial e pontual. O direito digital, ele veio para ficar, ele traz muitos dilemas, e aí a gente tem esse papel de sempre correr atrás de soluções, né? E a internet, ela é cíclica, a internet de hoje não vai ser a internet da manhã, até porque a internet, quando começou, era internet de escada, hoje a gente já tem uma internet, né, Wi-Fi, a gente está indo para uma universidade de metaverso, a gente tem muitas coisas que vão mudar ainda, mas essa tua fala de que o direito digital, né, e a internet em geral é uma facilidade, é perfeito. Principalmente para profissionais, né, e aí trazendo esse recorte para profissionais do direito, vocês, enquanto futuros advogados, você ter a segurança de que você vai assinar digitalmente uma petição, né, e que essa petição ela não vai mudar. Você tem a garantia de uma assinatura digital, que a base dessa tecnologia é um blockchain, né, é ter a certeza de que tem autenticidade, é ter a certeza que ela não foi modificada, é ter a certeza da segurança, ou o juiz que também utiliza assinatura digital, né? Isso é uma segurança para todo esse processo, né? A gente teve a pandemia de Covid, que acelerou muito esse universo digital, muito da justiça, né? Muito dos operadores de direito passaram a trabalhar no ambiente online, e muitos tiveram que se adaptar e aprender a lidar com sistemas, né? Eu não sei qual que é o sistema que tem aí no Paraná, mas eu lembro que lá no Rio Grande do Sul era o ePro, que também tinha alguns outros sistemas online em que os operadores precisam saber lidar com essas novas informações. Então, sim, o direito digital ele vem com uma nova solução, com certeza, muito integrativa, e que cada vez mais vai ser necessário, enquanto profissionais, estarmos familiarizados com isso, né? Então, é algo que é legal vocês já prestarem atenção desde já no início da faculdade ou no meio, que seja já estar familiarizado a isso. Eu trouxe aqui uns dados para a gente descontrair sobre as fake news, né? O Congresso Nacional lançou uma pesquisa no ano passado, trazendo um pouquinho sobre a questão de desinformação e sobre o uso de rede social. Primeiro, que é legal de se ressaltar que o Brasil é o terceiro país do mundo, assim, do ranking mundial, que consome informação por rede social. Então, o WhatsApp está em primeiro lugar, com 49%. Então, 49% das pessoas se informam pelo WhatsApp, tá, pessoal? Então, aqui, uma pesquisa do Congresso Nacional mostra um pouquinho sobre a realidade da desinformação, e aí eu quero saber quem que se identifica com isso, né? 51% dos brasileiros deixou de comentar ou compartilhar alguma coisa sobre política em grupo de WhatsApp para evitar discussões familiares. Eu me encaixo nesse perfil, com certeza. Eu fujo de discussão sobre política em WhatsApp. Para evitar discussões ou políticas, amigos ou com amigos e familiares, 27% deixaram algum grupo de WhatsApp nos últimos 12 meses. Eu não deixei grupo de família porque eu não queria brigar muito, mas eu conheço vários amigos que brigaram com muitos familiares por causa de fake news e desinformação. Então, são dados super relevantes que trazem um pouquinho dessa nossa realidade, né? E aqui no Brasil, eu vi que o João falou que se encaixa também. É isso aí, João. Acontece, né? A gente, às vezes, não quer discutir, vamos sair aí do grupo, não vamos entrar em conflito com a família, e tá tudo bem. E a questão até que eu estava trazendo, pessoal, das fake news, né, da desinformação, ela é algo que está frequentemente em discussão aqui no Brasil.
É legal vocês saberem, até quando vocês entrarem em aulas de constitucional, entrarem em aulas de direito administrativo, né, direito público, existem inquéritos de fake news no STF, existe a CPMI da fake news no Congresso Nacional, existe também o PL das fake news, que é um projeto de lei muito debatido, já faz 2 anos que a gente está em discussão, e eu coloco, quando eu falo a gente está em discussão, porque eu, enquanto pesquisadora, e eu, enquanto instituto de pesquisa, participo muito à frente dessa feitura de legislação, como os congressistas estão tentando fazer legislação no Brasil, porque isso tem a ver com o nosso direito, tem a ver com as nossas responsabilidades, tem a ver com o que vai acontecer na nossa vida. E às vezes a gente não dá muita bola para processos legislativos, para o que está acontecendo no nosso país enquanto política. E aqui eu não digo política partidária, tá, pessoal? Eu digo política de maneira geral, entendeu? De saber o que está acontecendo, porque política é o que a gente está fazendo agora também. Essa conversa que a gente está tendo é um ato político, mas de política nesse sentido de acompanhar o que está acontecendo com o universo, né? Esse PL das fake news tem várias implicações, por exemplo, na vida pessoal de vocês, né? Então, que é interessante a gente sempre estar ligado no que está acontecendo. E aí eu trago aqui, antes de, acho que a Ana talvez fazer algumas perguntas e considerações, e também ver as perguntas do pessoal no chat, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá, para perguntar. Eu trago aqui alguns institutos de pesquisa, e eu trago aqui algumas oportunidades que, para vocês que são estudantes, são legais e são relevantes. Acho que é bom separar em 2 tópicos. O primeiro é saber que existem muitos cursos gratuitos, tá? Nesses institutos de pesquisas, que é o ITS do Rio de Janeiro, tem o Internet Lab, que é aqui de São Paulo, o ILD, que é o Instituto Liberdade Digital, que é onde eu trabalho, tem em Minas Gerais, o IRIS, tem o IPREC, então tem muitos cursos gratuitos sobre temas digitais, todos os temas que vocês imaginam. Liberdade de expressão, privacidade, como lidar com dados, como se proteger de golpes na internet, né? Quem que não tem amigo aí que já caiu em golpe do WhatsApp, de ser clonado? Então, quem trabalha com direito digital também sabe como lidar com essas situações, vieses nas redes sociais. Então, tem muita coisa boa que vocês podem acessar. Às vezes, como a gente não tem muito panorama e a gente não tem muito contato, é bom indicações de lugares que vocês possam procurar se vocês acham o tema interessante. Então, eu trouxe alguns nomes que têm pesquisas super legais, além de pesquisas legais, tem cursos gratuitos legais para vocês aprenderem mais sobre o tema, né, uma complementação. E também eu quero falar para vocês que existem oportunidades de estágio em pesquisa, fellow em pesquisa. Eu, por exemplo, como a Ana falou lá no começo, eu sou fellow também em um instituto, né, uma organização sem fins lucrativos, que é a Internet Society, que está ali na tela, e ela é uma instituição que foi criada pelos fundadores da internet. E eu passei nesse processo seletivo, eu nunca imaginei que eu ia conseguir passar num processo seletivo desses fora do país. E nesse espaço, eu estou aprendendo muito sobre a internet, eu estou tendo contato com pessoas, com os fundadores da internet, estou tendo contato com pessoas de Oxford, de fora do país. Então, eu acho que o recado que eu quero trazer para vocês disso tudo é que é uma área que tem muitas oportunidades, está crescendo cada vez mais, e vocês são capazes e vocês podem ter acesso a isso, tá? Vocês podem aproveitar essas oportunidades. Aqui no Brasil, né, falando de fellow, tem esse internacional que eu contei para vocês, mas falando de fellow aqui no Brasil, que o fellow nada mais é que você se tornar pesquisador, você aprender o que é pesquisa. A gente tem o do CGI, que é esse dali que está na tela que eu mostrei para vocês, que é uma formação super legal de 1 mês nesse comitê gestor da internet do Brasil. Eles oferecem essas bolsas de ensino. E também, agora, fazendo propaganda de onde eu trabalho, que é o Instituto Liberdade Digital, mês que vem a gente vai abrir o nosso programa de Fellow. Ele é um programa que conta com o financiamento do Facebook do Brasil. Então, o Facebook, ele financia esse projeto. E a gente vai abrir 10 vagas para graduandos do Brasil inteiro, que querem aprender a ser pesquisadores, que querem aprender temas digitais. A gente vai oferecer cursos, treinamentos, rodas de conversas com profissionais
tanto do Facebook, tanto do WhatsApp, tanto de educação midiática. A gente vai oferecer também um momento mais de autoconhecimento, planejamento de carreira, e também a gente oferece um auxílio conexão, auxílio internet, né, para quem tem interesse. Então, a partir do mês que vem vai estar aberto esse processo seletivo para quem quer aprender mais sobre esses temas. Indico fortemente que vocês se inscrevam, porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que agregar esse conteúdo que vai fazer diferença na vida de vocês como operadores do direito é importante também. Eu acho que eu vou ver, acho que tinha umas perguntas aqui no chat, Ana, não sei se você tem alguma coisa para trazer de Pode ficar à pergunta vontade tua, para responder as pessoal. perguntas. Tá. Ó, a assinatura de contratos digitais e a validação de identificação digital está dentro do direito digital? Sim, Carlos, está dentro do direito digital, sim. Tanto a assinatura digital e tanto a validação de identificação, elas são tecnologias que advêm do blockchain, que é uma tecnologia que a gente pesquisa também no direito digital, e a gente pesquisa maneiras de melhorar o que o direito digital olha para isso, né? Primeiro, maneiras de aprimorar essas tecnologias. Segundo, formação de pessoas para utilizar essa tecnologia. Terceiro, dilemas em torno dessa tecnologia. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma legislação que aborde blockchain, que aborde criptografia, que são as tecnologias por detrás dessas duas atividades que você citou, mas é algo que vai vir a ser legislado em algum momento. E nós, enquanto operadores do direito digital, a gente olha para isso e tenta auxiliar os legisladores a ter uma legislação que inclua tudo, que não suprima direitos, né? Então, sim, é uma área que está dentro do digital, sim. Respondi a tua pergunta? Fica à vontade também se quiser fazer mais perguntas. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas também estou aqui à disposição para conversar com vocês. É um tema muito amplo, gente. Tem muita coisa para ser dita, tem muita informação relevante e importante. Então, eu indico que vocês... Eu posso mandar também para vocês, em algum momento, pela professora Ana ou pelas duas professoras Anas, né? Tanto a Ana Carolina, tanto a outra professora Ana, alguns conteúdos. Mas vale vocês acessarem esses institutos de pesquisa que já existem no Brasil, e porque não se trata apenas do visual law, que é uma coisa que também está mais ligado com a advocacia, né, ou design thinking também, mas saber que existe um universo gigantesco para ser explorado. É um universo que vai se expandir cada vez mais e que carece também de soluções e que vai estar em constante transformação. Isso é uma coisa que a gente não consegue negar, ele vai mudar a cada tempo e a gente precisa de profissionais preparados para lidar com tudo isso. Mas acho que estamos caminhando, né, para melhorar essas práticas, essa implementação dessa transparência nas decisões automatizadas, na inteligência artificial. Com certeza. E acho que a grande questão é como regulamentar para que tenhamos segurança e condições dignas. Exato. E como lidar com essas realidades, porque elas estão aí, né? Não temos como fugir. Exato, não tem como fugir mesmo, né? É algo que tu traz bem legal, por exemplo, a inteligência artificial, né? A gente tem implementação de inteligência artificial em alguns lugares aqui no Brasil, por exemplo, tem alguns metrôs, alguns aeroportos que possuem inteligência artificial, mas que às vezes também pode ser discriminatória a inteligência artificial, né? Tem um documentário muito legal no Netflix que é Code Bias, que ele fala um pouquinho sobre essa inteligência artificial e como ela pode ser discriminatória em alguns certos pontos também, como ela tem dificuldade, né, de identificar certos perfis. Então, é muita coisa interessante e legal que tem por aí. Como o Congresso Nacional pode lidar com as mudanças rápidas do direito digital? Legal, João. Isso é um tema muito caro para mim, porque nós, como Instituto, também atuamos muito perto do Congresso Nacional. Nas legislações que vêm acontecendo, o que eu vejo desse sentido? Eu acho que o Congresso Nacional ele vem se preparando muito para abordar temas como esses.
Eu vou dar um exemplo para vocês, que isso é uma coisa que vocês vão aprender na matéria de Direito Digital Futura. A gente tem aqui no Brasil o Marco Civil da Internet. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas essa é uma legislação que é referência no mundo. Eu já participei de algumas palestras, algumas reuniões fora, e realmente ela é referência porque ela foi amplamente debatida durante 6 anos aqui no Brasil antes de ser aprovada. Então, eu acho que parte disso. O Congresso Nacional, ele se prepara para debater e para legislar em temas como esses quando há uma multissetorialidade. Por quê? A gente tem congressistas, né, que são formados em áreas diversas e a gente tem congressistas que não são formados em áreas nenhuma, certo? E pensa que um congressista, um legislador, ele precisa legislar desde o digital até infraestrutura pública, até segurança pública, diversos temas. É um pouquinho, é um contrassenso, né, exigir que eles saibam de todos esses conteúdos. Então, qual que é a maneira de suprir isso? É a multissetorialidade. Na hora de você fazer uma legislação, você fazer audiências públicas, você fazer grupos de pesquisa, grupos de trabalho com academia, né, sociedade civil, e aí sociedade civil eu digo, nós enquanto população, eu, Roberta, como pesquisadora, o institutos de pesquisa enquanto instituições que estão pesquisando sobre esse tema cada vez mais, advogados, empresas, você tem uma gama importante e representativa de setores da população e especialistas, obviamente, para conseguir direcionar o melhor rumo para essa legislação. Um exemplo disso é o PL das fake news que eu conversei com vocês. Ele foi um projeto de lei duramente criticado, gente, nos últimos... Se vocês procurarem na internet rapidinho no Google, PL das fake news, vocês vão ver que tem muitas notícias sobre ele, mas ele foi muito criticado porque ele foi apresentado para votação em 1 mês e ele foi aprovado em 1 mês, gente. E era um PL super sensível, que, como eu falei para vocês, criminalizava, né, o nosso tio ou a nossa tia por compartilhar desinformação. Ele fazia com que as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, precisasse identificar as pessoas quando elas acessassem, então vocês iam ter que mandar seu CPF, seu RG, tua foto do teu documento para essas plataformas, então que gera outros dilemas. Tinha muitos temas delicados e ele foi aprovado em 1 mês. Isso é muito perigoso. E aí, como teve uma movimentação muito grande, né, de diversos grupos sociais e de diversos representantes da sociedade, o projeto de lei já na Câmara dos Deputados, né, que você também vai aprender sobre o processo legislativo um pouquinho, mas já na Câmara dos Deputados, ele ampliou o debate. A gente teve mais de 15 audiências públicas, escutando diversos especialistas, a gente teve grupos de trabalho dentro do Congresso Nacional destinados a entender um pouquinho mais sobre esse tema, entender o que era realmente complicado, o que podia, o que não podia. Então, teve um avanço, sim. Ele ainda é um projeto de lei muito delicado, mas que está avançando nesse sentido dos legisladores entenderem a importância de escutar os membros da sociedade, pessoas que estudam sobre o tema, né? A LGPD, vocês também vão aprender durante a faculdade, que está dentro do direito digital, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma legislação que também, ela foi amplamente discutida, ela foi uma legislação muito, muito legal, assim, o modo como ela se desenvolveu, e ela foi inspirada também na legislação europeia, que é a GDPR. Então, ela já vem com uma referência internacional e foi aplicada pelos congressistas de acordo com o direito comparado, né? Então, essas são coisas interessantes de falar, João. Obrigada pela pergunta. E aí, eu tenho o Carlos aqui, falando como é o ingresso para fazer um fellow patrocinado pelas grandes empresas de tecnologia. Qual o universo de pesquisadores, de quais instituições? Legal. Vamos lá. Eu vou falar sobre o projeto, sobre o que tem no Instituto Liberdade Digital, em específico, e daí eu vou dar um exemplo também do que eu estou fazendo, que é fora do país, tá, pessoal? O do Instituto Liberdade Digital, ele é apoiado, então, por uma grande empresa de tecnologia. Como é que funciona o processo seletivo? É simplesmente um formulário que a gente vai abrir, né, um formulário do Google Forms, e lá você vai ter que responder algumas perguntinhas sobre você. Por que você quer fazer parte do programa? Por que se você já trabalhou em alguma... Não é exigido experiência prévia em nenhum tema de direito digital, porque a ideia
principalmente desses fellows, é que vocês aprendam com a temática. Então, vai ter alguma série de perguntas, não é prova, é só para conhecer vocês como pessoas, né? E aí depois tem o processo seletivo interno de ver quem que se candidatou, quem que está interessado em participar e ver o porquê que vocês querem também mudar o mundo, por que vocês querem aprender sobre o tema, por que a temática é importante, né? Então, esse é o processo seletivo inicial. Tem a seleção e depois dessa seleção vem a divulgação dos resultados. Vou dar outros exemplos de fellow. O do CGI, que eu falei para vocês, é um fellow de 30 dias e o processo seletivo também é a mesma coisa. Você vai responder perguntas básicas e sobre temas sobre sua vida, sobre sua atuação, sobre de onde você é, o porquê que você quer trabalhar com esse tema. Então, não é as seleções, elas não são baseadas no seu conhecimento sobre a temática. Elas normalmente são baseadas no seu interesse em aprender, tá? E no que eu estou fazendo, que é internacional, ele, é claro, é em outra língua, né? Mas ele também foi nesse sentido. Quando eu me candidatei, eu tive muito que explicar o que eu estudava, se eu já trabalhei em algum projeto de pesquisa, por que eu tinha interesse em trabalhar com a internet, por que eu gostava de temas digitais, e eu tinha que desenvolver um projeto, no meu caso, né? O que eu vou fazer, o que eu vou contribuir para a sociedade com esse projeto. Então, é mais ou menos nesse sentido. Processos seletivos, eles são muito mais direcionados na sua capacidade enquanto pessoa, personalidade, o que você quer ser, se você tem vontade de aprender ou não, do que conhecimento específico sobre a temática. Até porque é chato, né? Você vai se candidatar a um processo de pesquisa aí para aprender e a pessoa vai querer que você já saiba sobre o conteúdo. Não é justo isso, né? E às vezes de tecnologia, Carlos, é muito engraçado, porque eu nunca imaginei, quando eu entrei na área de digital, que eu poderia um dia trabalhar com empresas de tecnologia tão grandes, né, como WhatsApp, Facebook, Google. E isso é uma coisa que eu também quero deixar aberta para vocês, de que é super possível. Tá? É super cabível poder trabalhar com essas empresas, poder trabalhar numa empresa de tecnologia grande aqui no Brasil. Basta você estar ligado em áreas afins e áreas temáticas do direito digital e ser um profissional proativo, ser um profissional que tem vontade de fazer mudança aí no mundo, que tem vontade de fazer diferença. Eu acho que para qualquer profissão, na verdade, para qualquer área do direito, a proatividade, a vontade de fazer diferença, a vontade de aprender é o sempre que mais vai contar em processos seletivos em geral. Isso aí, Roberta. Então, acho que se a gente ficar aqui conversando, é um tema que tem muita abrangência, a gente pode ficar aqui por muitas e muitas horas, né? Verdade. Mas hoje vamos ficar por aqui, porque logo tem mais. Eu queria agradecer muito, Roberta, pela tua disponibilidade. Foi uma honra poder ter esse bate-papo com você, por você poder passar para os nossos alunos e colegas toda a tua experiência. Então, muito obrigada para quem está acompanhando também. Acho que é isso. Legal. Obrigada, Ana. Obrigada, Faculdade Pan-Americana. É uma honra estar aqui. Obrigada por dividir esse espaço com você, que é uma amiga querida e uma colega de profissão que eu admiro muito. E, pessoal, me coloco à disposição se vocês quiserem conversar sobre o tema. Eu vou colocar no chat do YouTube o Instagram do Instituto Liberdade Digital. Fiquem ligados, porque vai abrir o edital agora, dia 1º de março, tá? Para esse fellow que eu falei para vocês. Mas tem muitas pesquisas e informações legais. E eu vou deixar também meu Instagram ali. Se alguém quiser conversar, tirar mais dúvidas, ajuda em carreira, eu sou aquela que gosta de ajudar sempre. Quiser ajuda em TCC, adoro ajudar TCC também, orientar. Então, fiquem bem à vontade para me chamar, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.